Oi, gente! Eu vim hoje responder para vocês a tag dos 50%, que é uma tag que eu respondo todo ano. Então, eu vou deixar aqui na caixa de descrição quem tinha traduzido, que eu já nem lembro quem foi, acho que foi o GF. A tag original também, mas eu vou avisando vocês que eu dei uma modificada. Na verdade, eu acho que eu acrescentei mais perguntas, porque eu separei, assim, os melhores e os piores livros que eu li até agora em 2021, e eu queria encaixar todos em alguma pergunta. Então eu criei mais algumas perguntas, então eu vou deixar todas as perguntas que eu vou responder também na caixa de descrição, porque daí eu posso falar melhor para vocês quais foram as leituras que se destacaram agora no começo do ano, os melhores livros, os piores, entre outras coisas. Então antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, também curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e também faça parte do clubinho de membros, só ver o botão aqui, seja membro, para você ver os seus benefícios e ajudar com o meu trabalho. Então vamos lá, qual foi o melhor livro que eu li até agora? E sem sombra de dúvidas, gente, foi Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Branch. Esse livro aqui, gente, eu li pelo livro da Tag Inéditos, mas ele foi lançado também pela editora Paralela. E ele é um livro histórico, gente, ele é baseado em fatos que aconteceram durante a Segunda Guerra com mulheres coreanas que foram levados por soldados japoneses para serem mulheres de consolo. Elas acabaram sendo escravas sexuais durante a Segunda Guerra e por muito tempo isso não foi falado. E aqui a autora quis trazer a história dessas mulheres de uma forma muito sensível, de uma forma muito comovente, de uma forma muito pesada e intensa, sabe? Ele é um livro muito, muito intenso. Vocês vão ver que aconteceu uma outra coisa durante essa leitura que vai aparecer numa outra pergunta, porque o livro mexeu muito comigo, ele me tocou de uma forma inexplicável e acabou sendo uma história inesquecível. Mas ele é um livro muito forte, ele tem cenas bem explícitas de estupro, então tem muito gatilho se você é mais sensível a esse tema. Mas se você se preparar bem, vale muito a pena essa leitura, eu recomendo muito para vocês, porque todo mundo deve saber a história dessas mulheres. E com certeza vocês vão gostar muito desse livro também, eu tenho certeza, e ele acabou sendo a minha leitura favorita do ano até agora. Eu acredito que vai ser muito difícil um outro livro superar essa leitura até o final do ano. E o pior livro que eu li até agora também foi um livro da Tag Inéditos que veio na minha assinatura desse ano, que é Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. Esse livro aqui é um thriller com drama familiar, né? Nós temos duas amigas, melhores amigas assim da faculdade, elas casaram, tiveram filhos e uma é madrinha do filho da outra. Os filhos delas cresceram juntos e daí até que a filha de uma delas, que tem 13 anos, acusa o outro menino, que é o filho da outra mulher, de estuprá-la um dia que eles estavam sozinhos em casa. Só que a mãe desse menino, ela nega assim com todas as forças que o filho dela é capaz disso e ela defende ele assim fortemente, é aquela mãe que vai fazer qualquer coisa para defender o filho dela e ela acaba tentando impor muita coisa aqui ao longo da história que acaba sendo muito insensível, né, pra menina que foi vítima de estupro, porque elas não sabem, né, qual é a real verdade e ela acaba tendo atitudes, assim, bem problemáticas e bem complicadas a respeito da menina. Ela chama a menina de falsa, manipuladora e tudo quanto é coisa, e lembrando que a menina tem 13 anos e ela quer provar de todas as formas que o filho dela é inocente nessa história. O thriller do livro, assim, até é muito instigante, a escrita da autora te prende muito na história, mas eu achei o final do livro, a resolução que teve, muito problemática pro tema que ele estava trazendo. Eu não consegui aceitar que a autora quis trazer um outro lado da história, assim, de vítimas de estupro, porque mulheres passam isso desde sempre, há muito tempo, e sempre tiveram medo de levar a denúncia à frente por serem chamadas de mentirosas, manipuladoras. Então o livro reforça mais isso. Eu senti isso durante a leitura e eu não aprovo, eu não consegui defender esse livro, sabe? Então por conta disso acabou sendo a minha pior leitura do ano. A melhor continuação que você leu até agora? Eu fiquei chocada que eu li poucas continuações até agora. Eu sou uma leitora voraz de série de fantasia, mas esse ano eu tô meio que deixando de lado e eu fiquei assustada quando eu fui procurar a melhor continuação. E acabou sendo O Portão do Belisco. Essa série aqui é muito, muito incrível. Eu acabei me surpreendendo muito com ela, mas o primeiro livro acabou sendo o meu favorito. Então por isso que eu achei estranho escolher esse livro como melhor continuação, porque eu ainda não li assim uma melhor
melhor continuação que fosse melhor que o primeiro livro. Então acabou sendo o Portão do Belisco, porque mesmo não sendo melhor que o primeiro, ele acabou sendo uma leitura muito, muito boa. Ele acaba trazendo muitas explicações, muitas revelações para a série, que é uma série de fantasia com ficção científica, onde tem pessoas com poderes que manipulam eventos sísmicos, manipulam poderes da Terra, e também traz um desenvolvimento de personagens assim incríveis, personagens diferentes, com muita representatividade. Então acabou sendo uma série bem surpreendente para mim. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia, caso você se interesse em ler também. E eu coloquei uma pergunta da melhor série que eu comecei esse ano. E não podia faltar nessa lista dos melhores, Caraval, gente. Esse daqui foi um outro livro favoritado. Acho que foi, assim, a melhor fantasia que mais me surpreendeu esse ano. Então foi um livro favorito que eu já espero favoritar os outros 2 livros, mesmo sem ter lido eles ainda. Então é minha nova série favorita, porque eu recém comecei ela e já considero pacas. Nesse livro aqui, gente, o Caraval, ele é um jogo que acontece nas ilhas desse lugar aqui do livro, e daí nós temos 2 irmãs que acabam participando desse jogo do Caraval. O criador desse evento é um cara muito misterioso, e tudo que acontece nesse jogo também é tudo um grande mistério, e acaba sendo algo que vislumbra os participantes, e as pessoas sempre querem participar. Você fica em dúvida se é real, se é fantasia, se é coisa da cabeça do personagem, as coisas que estão acontecendo, então você fica maluco durante essa leitura. Eu surtei muito lendo esse livro, então por isso que ele acabou sendo uma das minhas melhores leituras desse ano até agora também. A série que foi mais decepcionante até agora, e eu vou escolher a série do Povo do Ar. Eu acabei lendo os 3 livros, mas foi porque eu tinha comprado os 2 últimos livros juntos, senão eu teria abandonado ali no segundo livro, mas como eu já tinha o terceiro, eu acabei continuando. Essa daqui é uma série de fadas, do reino das fadas, dos féricos, e eles são, assim, pessoas cruéis, assim como diz o título, né? O príncipe cruel, o rei perverso, são pessoas horríveis, e eu não conseguia compreendê-los, eu não conseguia gostar dos personagens. A protagonista, que é a June, ela é humana e ela acaba vivendo a maior parte da sua vida nesse reino das fadas, e ela é muito humilhada nesse lugar. Então eu esperava coisas diferentes dela, e ela acaba se apaixonando muito fácil por um dos caras que fazia parte dessas pessoas que humilhavam, e foi muito rápido. Eu achei, não conseguia sentir esse grande amor. Na verdade, eu achei a fantasia no geral assim muito bobinha. As decisões e as resoluções que aconteciam, eu achava tudo muito bobo, parecia um livro de fantasia infanto-juvenil. Eu não sentia que era uma fantasia jovem adulta, eu sentia que era mais para um público bem jovem, então eu não conseguia aproveitar essa história. Eu tava achando tudo muito bobinho, não conseguia gostar dos personagens e sentir esse romance que tinha no livro, então acabou me decepcionando bastante. Melhor leitura de livro lançamento. E, gente, com certeza foi Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Esse daqui era um lançamento super aguardado por mim e por muitas pessoas, porque a autora surpreendeu muito o ano passado com Evelyn Hugo e Daisy Jones, e também Amores Verdadeiros. As 3 leituras estavam nos meus melhores livros de 2020, então eu tava muito aguardando esse lançamento, e acabou sendo mais um favorito que eu amei demais. Eu consegui ler o livro também antes do lançamento, então com certeza foi um super lançamento, o melhor lançamento do ano até agora. Aqui nós temos também uma história com pessoas famosas, mas ele é um livro que fala muito mais sobre família, sobre irmãos, sobre abandono, e acabou me tocando muito e me fazendo gostar cada vez mais dessa autora, então por isso que ele tá entre as minhas melhores leituras. E tem um vídeo aqui no canal falando sobre Malibu Renasce, caso você queira saber mais sobre esse livro também. O livro mais aguardado do segundo semestre. E pra mim, eu acho que é Corrente de Ferro, que é o segundo livro das Últimas Horas, que é uma das séries da Cassandra Clare, do mundo dos Caçadores de Sombras. Eu sou muito fã dessa série enorme de livros que tem várias séries dentro, então eu gostei muito de Corrente de Ouro. Eu acho que essa vai ser uma trilogia que vai ser a minha favorita de todas
até agora. Eu senti isso já com o primeiro livro, então eu tô muito aguardando esse lançamento. Ele já foi lançado lá fora, então eu tô considerando o lançamento aqui no Brasil, que vai sair pela Galera Record, e eu vou comprar esse livro na pré-venda. Vai ser o único livro desse ano que eu vou comprar na pré-venda. O livro que mais te decepcionou esse ano? E com muita dor no coração, gente, o livro que mais me decepcionou foi Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, que é o primeiro livro de uma série nova da Sarah J. Maas. Ela é uma autora que eu gosto muito porque eu favoritei a maioria dos livros dela, na verdade, favoritei todos os livros dela, que é o de Trono de Vidro e Acotar. Mas esse daqui, gente, nossa, me decepcionou de uma forma que eu realmente queria gostar muito do livro, mas eu achei ele muito extenso, muito enrolado para um livro de fantasia de 800 páginas. Eu achei que a autora ficou com pouca história para contar aqui. Era muito mais focado em cima de dois personagens, os dois protagonistas, e ela poderia ter colocado muitos outros personagens aqui, aproveitado muitos outros enredos em cima desses outros personagens. Se era só com esses dois personagens, o livro poderia ter menos páginas, que ele teria sido perfeito. Mas como ela quis escrever tanto, eu achei que ficou enrolado, e o que ia acontecer no final do livro poderia ter acontecido no começo e ela desenvolvido outras coisas depois. Então acabou sendo muito abaixo das minhas expectativas. Apesar de eu gostar da protagonista, o desenvolvimento do livro não me agradou. Então não foi que eu não gostei desse livro, gente. Eu gostei dele, mas ele ficou muito abaixo das minhas expectativas e acabou sendo só um livro legalzinho, mediano pra mim. E tem um vlog de leitura, porque eu tava fazendo um vlog lendo esse livro, então acompanhe o vlog pra vocês verem o meu entusiasmo no começo da leitura e como isso foi decaindo conforme eu fui passando as páginas. O livro que mais te surpreendeu esse ano? E eu teria escolhido de novo o Caraval, porque eu acho que ele me surpreendeu muito, porque eu tava com poucas expectativas, porque eu vi muitas pessoas não gostarem dele, mas eu vou escolher um outro livro que eu também favoritei esse ano, que foi A Noiva Fantasma. Esse livro acabou me surpreendendo muito, porque ele tava encalhado aqui há muito tempo. Eu tava enrolando pra ler ele, e não tava esperando muita coisa, porque eu pensei que ele era muito mais voltado ao romance, e não, gente, ele é muito mais fantasia mesmo, em relação a essa parte dos fantasmas, e ai, muito legal, gente, em relação à cultura aqui do lugar, da época, e eu acabei me surpreendendo muito com a fantasia que eu encontrei nesse livro. Então ele é muito mais fantasia do que o romance. Tem romance, claro, um pouquinho assim, mas pro final do livro acaba sendo bem legal, e eu acho que ele me surpreendeu muito. Pra quem não sabe, essa história nós temos uma menina que ela é prometida por um homem que morreu. Né, eles fazem esses casamentos fantasmas na Malaya de 1893, e como a família dela tá precisando do dinheiro, eles fazem esse acordo desse casamento, e daí ela começa a sonhar com esse noivo dela, e outras coisas passam a acontecer depois disso, gente. Assim, uma grande reviravolta acontece aqui que me surpreendeu muito. Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente? E, gente, com dorzinha no meu coração, uma autora que acabou sendo a minha favorita agora foi a Lucinda Riley. E por que eu falo dorzinha no coração? Porque essa autora faleceu recentemente e eu queria ter conhecido ela há mais tempo. Poderia ter conhecido ela antes, enquanto ela estava viva ainda, mas eu acabei conhecendo ela só agora. Na verdade, eu tinha esse livro encalhado aqui, da Casa das Orquídeas, e depois que eu soube dessa notícia, eu pensei, tá na hora de eu ler esse livro, né, em memória da autora e tal. E acabou me surpreendendo muito, gente. Eu favoritei esse livro, ele tem tudo que eu gosto em dramas, em romance, em história de família, história de época, fatos históricos, assim. Ele tem tudo, assim, é muito, muito legal. E eu fiquei, assim, fascinada para ler outros livros da autora agora. Então ela acabou sendo a minha nova autora favorita, apesar dela ter muitos livros e tido escrito eles há muito tempo. Esse livro aqui, se não me engano, é de 2010. E ele conta a história da Júlia, que é uma pianista muito famosa, e ela acabou de perder, assim, faz uns 7 meses, o seu marido e o seu filho. E daí, essa Casa das Orquídeas aqui foi a casa onde ela cresceu. Os avós dela trabalhavam nessa casa. O avô dela era o jardineiro das orquídeas da casa. E dessa casa tá para leilão, né? Meio que eles estão vendendo a casa. Então, ela meio que retorna a coisas do passado da sua família, que é incrível, gente. Muito interessante. Tem muito romance aqui também. Então, é um prato cheio de romance
romance, história, drama familiar, fofocas e escândalos de família também, que é muito legal. Novo livro favorito de seu autor favorito. E eu escolhi, gente, um livro da Agatha Christie, que é uma das minhas autoras favoritas, porque Noite Sem Fim me surpreendeu demais. Eu tava começando a ler esse livro pensando, cadê os assassinatos? Cadê o mistério do livro, né? Ele tinha um terrorzinho meio gótico, ele parecia muito, por exemplo, Jane Eyre, Morro dos Ventos Uivantes, porque nós temos um casal aqui que construíram uma casa num lugar misterioso, num lugar amaldiçoado. Pessoas falam que o lugar é amaldiçoado e coisas estranhas passam a acontecer quando eles constroem a casa deles, a mansão, nesse lugar dos sonhos. E então o livro no começo parecia muito um romance, né? Um romance clássico, o casal se conhecendo, se apaixonando, e eles construindo a casa dos sonhos deles, e daí as coisas começam a dar errado. E eu tava bem de boa, assim, nossa, que livro diferente da Agatha Christie, né? Tava aproveitando ele, assim, tranquilamente, só um romancezinho. E daí, quando chega na terceira parte do livro, foi um tombo que eu levei, um choque com a revelação que teve aqui, gente, que eu não esperava. Eu achei sensacional esse livro, muito diferente dos outros livros da autora, que é uma que eu já li, sim, muitos livros, eu acho que eu já cheguei a ler 15 livros dela, ou vou ler agora o 15º livro, então é uma das minhas autoras favoritas e eu acabei me surpreendendo aí com mais um livro da Agatha Christie. Eu resolvi colocar aqui na tag também um novo gênero favorito. E esse ano eu descobri um gênero favorito, que é o terror com casas misteriosas, porque eu li esses dois livros aqui, Gótico Mexicano e O Silêncio da Casa Fria, os dois livros do selo Dark Love, e fiquei extremamente fascinada pelo tema das duas histórias, que é um lugar, uma casa estranha, misteriosa, mal assombrada, e é um terror, gente. Os dois livros são terror, mas é um terror leve. Eu indico para quem quer começar a ler terror, é perfeito esses dois livros. E eu fiquei fascinada por esse tema e agora eu quero ler tudo quanto é tipo livro de terror que tem casas assombradas, casas misteriosas, porque eu curti muito. Gótico Mexicano tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, acabou sendo um livro favorito desse ano também, que eu recomendo muito pra vocês, então vejam o vídeo. E O Silêncio da Casa Fria, ele também é uma mistura da Paciente Silenciosa, porque a personagem tá num hospital psiquiátrico, ela não fala nada, e daí o médico que tá ajudando ela acaba fazendo com que ela conte a história de que quando ela ficou viúva, ela se mudou para uma casa que ela herdou do marido e ela estava grávida. E daí essa casa pegou fogo, pessoas morreram dentro dessa casa e ela foi acusada de incêndio criminoso. É mais ou menos isso a história, daí então tem todo esse mistério, né? Por que que a casa pegou fogo? Se foi ela mesma que fez isso? O que que aconteceu? Então é muito, muito intrigante. O livro mais diferente que você leu até agora, e eu vou escolher É Assim que se Pede a Guerra do Tempo. Ele é uma ficção científica com romance e eu achei ele muito, muito diferente, tanto que eu até não curti o livro, porque a parte da ficção científica é muito estranha. Eu não consegui entender muitas coisas. Você não consegue entender o mundo no qual as personagens estão, em que tempo que elas estão também, porque tem viagem no tempo. Tem muita coisa assim que eu fiquei perdida, que eu fiquei sem entender. Você só aproveita mesmo o romance do livro. E eu achei ele muito diferente porque ele é meio que poético, sabe? Esse tipo de narrativa ficou uma narrativa meio poética e tal. Eu sei que funcionou com muitas pessoas, mas comigo não funcionou. Seu personagem favorito mais recente? E eu vou repetir o livro com Malibu Renasce, porque minha personagem favorita desse ano até agora foi a Nina Riva. Gente, tudo que ela passou aqui nessa história, na vida dela, foi incrível. Ela acabou sendo uma personagem com desenvolvimento muito comovente e ela é, assim, uma personagem linda, que é uma modelo surfista incrível. E assim, o reconhecimento que ela teve do talento dela como surfista, também da beleza dela, acabou transformando ela numa modelo esportiva e acabou sendo algo muito importante para a vida dela, esse trabalho que ela acabou tendo. Então, todo o desenvolvimento dessa personagem no livro acabou me conquistando muito e me comovendo também com ela e querendo assim que ela tenha tudo que ela merece nesse mundo. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre, e é aí que eu volto com Herdeiras do Mar, porque esse livro me fez chorar em live, gente. Eu tava lendo ele na live lá na Twitch, e daí eu chorei muito com esse livro. E assim, não foi um choro de tristeza, foi um choro de comoção de toda a história que a personagem teve aqui. Foi assim, o resultado do final do livro. Eu me comovi muito com a história da personagem. Eu sempre me comovo e choro mais assim de alegria, de
resolução da história e de me comover com tudo que a personagem passou ao longo da sua vida, e daí pra ter assim um desfecho que me comove bastante, gente. Então eu me emocionei muito com Herdeiras do Mar, por isso que ele acabou sendo um livro muito marcante e o meu favorito do ano. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu vou falar que eu fiz uma releitura que me deixou muito feliz, que foi Fangirl da Rainbow Rowell. Esse daqui tinha sido um dos meus livros favoritos na época que eu li. Eu tinha me identificado muito com a personagem, eu tinha adorado o romance, tinha me divertido muito, e foi a mesma coisa na releitura. Eu acho que eu até me diverti mais por já conhecer a história, e daí parecia aquela coisa de nostalgia, de você lembrar como que era a primeira vez que você leu o livro e tal, e daí eu me diverti, eu dei muita risada, eu fiz uma leitura coletiva também, e eu vi as pessoas gostando do livro, ficava mais feliz ainda das pessoas gostando do meu livro favorito. Então, com certeza foi uma leitura que me fez muito feliz, uma releitura. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. E eu vou escolher um filme e uma série. E o filme foi Agora e Sempre Lara Jean. Eu adoro a trilogia da Lara Jean, tanto os livros quanto os filmes, e essa conclusão me fez chorar muito. Eu chorei, eu adoro os atores, eu adorei tudo nesse último filme. E de série eu vou escolher Sombra e Ossos, porque era uma adaptação que eu tava esperando muito. Eu gosto bastante da trilogia Grisha, e eles misturaram com Six of Crows, que é uma série também que eu gosto muito dos personagens. Então, uma mistura de personagens incríveis e mundo de fantasia assim maravilhoso, ficou perfeito, uma produção incrível que a Netflix fez, e eu acabei aprovando muito a adaptação. E eu coloquei também a pior adaptação cinematográfica. Eu escolhi também um filme e uma série. O filme com certeza foi A Mulher na Janela. Eu nem terminei de assistir esse filme, gente, de tão ruim que eu achei, assim, a parte da produção, eu acho, porque tinha as coisas estranhas na hora da filmagem, porque os atores eram incríveis, gente, eles escolheram um elenco de peso, um elenco maravilhoso, mas o jeito que as cenas eram filmadas, como eles dirigiram os atores, eu não sei, não entendo muito bem de cinema, ficou muito estranho, não fez jus à história, ao talento dos atores também. Achei péssimo, gente, eu nem terminei de assistir o filme. E a pior série que foi adaptada pra mim foi The Stand, que é a adaptação de A Dança da Morte. Eles iam fazer um final diferente do livro, que era pra ser melhor que o do livro, porque o final do livro não é um final bom. O Stephen King tem essa fama, né, de escrever finais ruins. Então eu pensei, opa, eles vão fazer um final melhor na série. E eles conseguiram fazer um final pior ainda do que do livro. Sério, gente, eu não sei como que eles conseguiram fazer isso, mas eles conseguiram fazer um final pior ainda. E os atores também são um elenco em peso, são atores incríveis. O que eu mais gostei mesmo foi a atuação deles, mas a história em geral, eles poderiam ter melhorado muita coisa. Nossa, eles poderiam ter melhorado esse final de uma forma diferente, e eu não sei o que eles fizeram. Ficou horrível. E também eu acho que ficou umas coisas meio perdidas, assim, de passado e presente, que eu acho que fica meio confuso pra quem não leu o livro também. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? E eu escolhi a minha resenha de Destruidor de Mundos porque ela foi muito especial pra mim. Primeiro, a Companhia das Letras me mandou o livro pra ler antes do lançamento mundial, e eu fiquei assim chocada com esse privilégio, né? Eu tive até que assinar um termo de confidencialidade, e daí, gente, eu consegui ler uma semana antes do lançamento lá nos Estados Unidos. Então eu tava muito, muito feliz com isso, com essa oportunidade de ler o livro já antes do lançamento, e ainda por cima acabou sendo o primeiro publi que eu fiz aqui no canal. Esse vídeo é uma publicidade que eu fiz com a editora seguinte, então acabou sendo um vídeo bem especial pra mim. Então, se você ainda não viu, é um vlog de leitura que eu fui gravando conforme os dias que eu fui lendo o livro. Vejam esse vlog pra conhecer melhor o livro. Ele é o primeiro livro de uma série nova da Victoria Bayard. Ele é uma fantasia assim mais medieval, é bem diferente da Rainha Vermelha, que era mais uma distopia. Aqui nós temos uma fantasia medieval, baseada assim em Senhor dos Anéis, pra vocês terem uma noção de como que é. Então vejam o vídeo que eu fiz aqui no canal, porque ele é bem especial pra mim. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E eu escolhi um que eu comprei e um que eu ganhei. O que eu comprei foi A Dança da Floresta. Esse livro é da editora Wish, então eles fazem um financiamento coletivo para publicarem o livro. E ele é um grande clássico da fantasia. Ele é um livro assim de contos de fadas, de seres mágicos da floresta. Então eu tava encantada já de ler um clássico assim, e daí
eles fazem essa edição maravilhosa, que é lindíssima, gente. Ele veio com uma sobrecapa que eu esqueci de pegar pra mostrar pra vocês, mas eu gosto muito mais dessa capa. Ó, ele vem com alguns cartões, marca-página. Olha aqui, gente. Perfeito, ele é muito lindo, tem algumas ilustrações, alguns detalhes aqui dentro, e eu fiquei apaixonada pela edição quando ela chegou. E o livro que eu recebi foi um da editora seguinte, que é o Arlindo, gente, da Ilustralu. Ele é uma HQ, um quadrinho de um menino gay nordestino, e as cores, gente, da HQ são lindas, ilustrações perfeitas e a história mais perfeita ainda, gente. O livro é muito fofinho, é muito comovente, ele vem ó, com esses brindezinhos que é um marcador transparente, uns cardzinhos, cartões postais, na verdade. E ele é um livro também muito nostálgico, eu amei muito o Arlindo, então foi com certeza um dos melhores livros aí que eu ganhei. O mais bonito com certeza. Livros que eu preciso ler até o final do ano. E tem muitos livros que eu quero ler até o final do ano, mas eu separei para vocês os mais desafiadores que eu quero ler até o final do ano. E temos aqui Silmarillion, do Tolkien. Eu quero ler esse livro até o final do ano, mas eu não sei se eu vou conseguir ler até o final do ano. É uma leitura que eu vou fazer sozinha, com paciência, porque o Tolkien é um autor, assim, mais difícil de ler. Eu senti isso lendo O Senhor dos Anéis, no sentido de ter muitas descrições e ser uma leitura mais lenta. Também um calhamaço do Stephen King, que é Sob a Redoma. Eu vou fazer uma leitura coletiva desse livro em setembro e outubro, então anotem na agenda e fiquem de olho nas minhas redes sociais para participar dessa leitura coletiva. E ele é um desafio porque ele é muito grande. E Duna também, mas esse livro aqui eu acho que eu já quero ler no próximo mês, porque eu vi que a Tamires e a Bárbara Sá vão fazer uma LC, que começa agora em julho, mas eu vou pegar ele para ler em agosto para ver a live de discussão delas e poder aproveitar bastante a história desse livro, que vai sair uma adaptação, então por isso que eu preciso ler ele esse ano. E outro livro que vai sair uma adaptação esse ano é da Roda do Tempo, e eu só li o primeiro livro. E eu tenho o segundo e o terceiro livro, na verdade eu tenho o e-book, então vou deixar a foto aqui do lado. E eu queria ler esses dois livros, ou pelo menos só mais um para assistir a série, porque eu acho que vai ter alguns easter eggs, né, dos próximos livros, então pelo menos eu queria ter lido 3 para assistir a série. Não sei, eu tenho medo de pegar spoiler, né? Mas aí é outro livro desafiante que eu quero ler até o final do ano. E também eu quero falar para vocês de séries que eu preciso finalizar até o final do ano. E eu vou finalizar a trilogia do Simon Snow da Rainbow Rowell. Então eu vou ler O Filho Rebelde e Venha o que Vier, que agora no momento ainda está na pré-venda. Essa é uma leitura coletiva que eu tô fazendo na Twitch também. Então eu vou deixar o cronograma aqui na caixa de descrição, caso você queira participar da leitura desses dois livros. Eu também preciso finalizar a série dos 7 Reinos, porque só falta o último livro para eu ler, que é A Coroa Escarlate. Também vou finalizar a série de Uma Chama Entre as Cinzas e vou ler o 4º livro. E também eu vou finalizar a série da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que vai sair o último livro também pela editora Intrínseca até o final do ano. E é isso, gente! Vocês gostaram aí dos meus destaques, das minhas melhores e das minhas piores leituras? Vocês gostaram das perguntas que eu acrescentei aqui na tag? Porque eu queria mostrar tudo isso de livro para vocês e agora eu não sei como que eu vou fazer a foto da capa desse vídeo, porque tem muito livro aqui. Mas me conte nos comentários se você já leu algum desses livros, se foi algum dos seus favoritos também. Tem o link de todos eles na caixa de descrição, eu vou fazer o máximo possível para colocar todos eles. Não se esqueçam de ver os vídeos que já tem resenha de alguns deles também. Aqui do lado eu vou deixar outras tags que eu já respondi aqui no canal, caso você tenha perdido alguma. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!